Ó, se liga nessa história. Médico opera o olho errado, cega idoso e terá que pagar R$ 100.000 de indenização. Aparentemente, a parte civil aqui está resolvida, mas a gente gosta do crime, né? A gente gosta do penal. Então, nós vamos entrar aqui e utilizar o manual ilustrado para te ensinar o que a gente pode extrair de dentro dessa conduta penal. Inclusive vai dar umas tremidas aqui na câmera porque a gente está profissionalizando o YouTube aqui, viu? Daqui uns dias o vídeo vai estar mais organizado, mas eu não vou deixar de te entregar o nosso melhor conteúdo. Por conta disso, nós fazemos o melhor com o que nós temos no momento, até que a gente tenha condições de fazer melhor ainda. Então, voltando à nossa notícia, basicamente o que aconteceu? O senhor foi lá, teve a cirurgia recomendada pelo médico, mas na hora que foi fazer ela, isso aqui, relatos do médico, o médico disse que ele virou para a enfermeira e falou: minha filha, eu vim aqui operar o olho direito. Então a enfermeira falou para ele pro médico que era o olho direito e o médico foi lá e operou o olho direito. Mas na verdade, o olho que estava com problema, que estava com esse glaucoma neovascular, era o olho esquerdo. Ou seja, ele tinha dois olhos meia bomba, um pior e um que estava mais ou menos. E aí o mais ou menos ficou cego. E o pior continuou pior, ou seja, ele deu uma arregaçada na vida do cara. Segundo o médico ainda, o idoso fez isso de propósito, porque ele tinha a clara intenção de receber indenização. E embora a gente sempre tenha que ter cuidado quando a gente vai olhar esse tipo de coisa, porque muitas vezes a vítima pode sim agir de má fé para pegar uma indenização e tal. Nesse caso aqui, pela narrativa que nos foi passada pela notícia, entendo que não foi a situação. Entendo que não houve a má fé por parte do idoso para acabar sem enxergar mais nada para receber uma indenização de R$ 100.000. Mas a narrativa do médico foi basicamente essa. E o que nós temos aqui de penal? O que nós temos aqui de crime para olhar dentro dessa história aqui? Basicamente nós temos um crime culposo. E diferente do que a gente fala via de regra, o crime culposo ele não é um crime sem querer querendo apenas. Ele é um crime que poderia ter sido evitado. Mas ele poderia ter sido evitado se o autor tivesse tomado os cuidados necessários. Caso ele tivesse feito tudo direitinho, o delito não teria acontecido. Então aqui no Manual Ilustrado a gente tem um outro exemplo que eu usei para ilustrar, mas nós vamos utilizar agora no vídeo o exemplo do idoso. Para isso nós vamos analisar agora os elementos do crime culposo. E o primeiro deles é a conduta humana voluntária. É uma ação. Ele foi lá e fez porque quis. O médico fez a cirurgia porque quis. Nós temos aqui, portanto, um exemplo de ação. A conduta humana voluntária ela pode ser por ação e também por omissão, mas não é o caso. Nós vamos entrar aqui basicamente no exemplo de ação. E para entender isso aqui, nós vamos olhar o segundo elemento do crime culposo, que é a violação de um dever de cuidado objetivo. Qual que é a jogada? Tem regra, né, chefe? Eu sou o professor, eu estou aqui passando para você a informação correta, para que você aprenda, para que você entenda ela no dia a dia. Se eu começar a falar um monte de borracha aqui, você vai olhar e falar, cara, esse cara não sabe o que ele está falando, eu vou fechar agora mesmo esse vídeo. Da mesma forma, o médico também, quando você vai fazer uma cirurgia, você espera que ele vai fazer tudo certinho, você não vai lá com a insegurança de, cara, será que esse médico está prestando atenção? Não, a gente confia que ele estará prestando atenção. E o dever de cuidado objetivo, ele pode ser violado de três maneiras, em três modalidades, que são a imprudência, a negligência e a imperícia. Nós vamos analisar agora cada uma delas. A imprudência é o agente afoito. Ele age sem os cuidados e precauções que a situação demanda. O que aconteceu? O médico foi lá para operar o idoso e quando ele chega, a enfermeira fala, doutor, é o olho direito. E ele falou, beleza, bora. E já foi. Ou seja, ele não tomou os cuidados. Peraí, mas é o olho direito mesmo? Peraí, deixa eu olhar esse paciente, cadê o prontuário dele? Onde que eu vejo as coisas? Não, ele já chegou e foi. A imprudência é uma ação, é um crime de ação. Ele age sem tomar aqueles cuidados. O segundo elemento é a negligência. É a ausência de precaução. É o que ele deveria ter feito antes de iniciar a ação. Mais uma vez, o que ele deveria ter feito? Não, é o direito? Tá bom, mas só por via das dúvidas, me dá o prontuário. Deixa eu dar uma olhada aqui para entender o que é que eu vou fazer agora. Que paciente que eu estou operando? Pô, Arnaldo, às vezes o médico tem um monte de paciente, né, cara? Ele vai fazer tudo ao mesmo tempo, ele está na correria, a gente não sabe se foi alguma coisa de plano de saúde ou se foi um atendimento público, etc. Cara, sinceramente, não dá para dar um desconto. O cara ficou cego. Não tem aqui na Casas Bahia. Fez uma conduta, causou um dano, a gente tem aqui simplesmente o direito penal para vir e descer a lenha. E aqui no caso nós temos uma conduta negligente, que é a ausência de precaução. Ele deveria ter pegado o prontuário médico e analisado, e assim não fez. O segundo ponto é a imperícia, que é a falta de aptidão técnica. Caso ele tivesse só operado o olho errado, beleza, nós teríamos a imprudência, nós teríamos a negligência. Mas você lembra que quando a gente estava olhando ali na notícia,
que o médico não apenas operou o olho errado, ele cegou o idoso. E quando ele causa a cegueira no idoso, ele parte para outro ponto, que é exatamente o da imperícia. Ou seja, mais uma vez, o idoso tinha dois olhos que estavam mais ou menos, um pior e o outro meia bomba. Ele pegou esse olho que estava meia bomba e causou a cegueira, ou seja, dos dois olhos, um que estava mais ou menos e um que estava ruim, ele só ficou com o ruim. Ou seja, além de não ajudar, ele atrapalhou. E por isso ele agiu de maneira imperita. A pessoa deveria possuir a técnica, mas ele falha na hora de aplicar. Ou seja, ele deveria trazer a cura, mas em vez de trazer a cura, ele trouxe mais prejuízo para a vítima. Agora, beleza, Arnaldo. Então ele entrou no crime culposo. E onde que entra essa jogada do crime culposo? Que crime que ele cometeu? Nós temos aqui o crime de lesão corporal gravíssima, que é previsto no artigo 129, parágrafo 2º. Caput, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, beleza. E aí nós temos a detenção de 3 meses a 1 ano, é tranquilo. Mas a lesão corporal gravíssima é quando resulta de perda ou inutilização do membro, sentido ou função. O que aconteceu ali? Ele perdeu um sentido, ele perdeu o sentido da visão. Se ele enxergava mais ou menos com aquele olho, se ele pudesse escolher, você quer enxergar mais ou menos ou você quer não enxergar nada? Poxa, eu quero continuar enxergando mais ou menos. Mas aí o médico causou uma lesão nele que ele ficou cego e perdeu aquele sentido, o sentido da visão. Ele não poderia, por exemplo, estar assistindo esse vídeo do Manual Ilustrado aqui como você está por conta do médico. E por conta disso, ele é devida a indenização na área civil, mas é necessário também analisar a esfera criminal, como, onde que isso acontece, como que isso acontece e qual vai ser a punição correspondente ao médico, porque o direito penal ele serve exatamente para isso. Causou a lesão, mais uma vez, não tem desconto, poxa, eu estava muito cheio, pô, justificativo, pô, o médico alegou que o cara queria indenização, desculpa, chefe, crime culposo, violação de dever de cuidado objetivo, deveria ter prestado atenção e não prestou, e por conta disso incide sim no crime de lesão corporal gravíssima. Esse aqui é o Manual Ilustrado, hoje nós falamos sobre o médico que operou o olho errado, cegou o idoso e vai ter que pagar uma indenização de 100 mil reais. Aqui na notícia, mais uma vez, não temos nada falando de como que funciona na área criminal e, portanto, eu quis trazer aqui para você esse esclarecimento de crime culposo com seus elementos e a sua motivação, tudo ali muito bem delineado. Certo? Seja sempre muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Lembrando que o direito é sério, mas ele não precisa ser chato.